Depois dos mototaxistas, agora são os tuk-tuks que buscam regularizar a profissão. Porém, ainda há muita discussão em torno desse assunto. O tuk-tuk foi o meio encontrado pelo Valdir para fugir da crise. Ele foi o primeiro condutor deste veículo de 3 rodas em Ribeirão Preto. Eu pensava no que fazer em meio à crise, não estava trabalhando, estava desempregado. E eu vi o tuk-tuk e resolvi investir, acreditando que ia dar certo, que seria por ser inovação, ia bombar, ia ser algo muito diferente na cidade. Igor também iniciou nesta nova profissão pelos mesmos motivos. No meu caso, eu fiquei uns 4 meses procurando um emprego, não consegui e vi no tuk-tuk uma oportunidade, né? Mas, por enquanto, não podem exercer a função. Esse é um veículo que ele não tem autorização para transportar passageiros em Ribeirão Preto. Por isso, esse transporte hoje ele é ilegal e o condutor é passível de apreensão do veículo, além do pagamento de uma multa de R$ 2.700. Os tuk-tuks acabam fazendo um papel de um táxi mais simples ou um mototáxi mais confortável. Cabem até 2 pessoas ou até 350 quilos, com cinto de segurança, tanto para o passageiro quanto para o condutor. Mas este advogado alerta que, como também não há legislação federal específica para os tuk-tuks, eles se enquadram na categoria de motos e similares. A multa se daria também na falta de capacete. Realmente ele está no exercício irregular da profissão. Uma coisa que todo mundo deve se atentar ainda, que é um triciclo, e o triciclo é uso obrigatório de capacete. As pessoas, eu tenho visto que não estão usando, estão sujeitas a multa, tanto pelo exercício irregular da profissão, tanto pela falta de uso de capacete se não estiverem usando. A gente está em busca de uma regularização, ou talvez, por às vezes demorar essa regularização, uma autorização que ela seja com um prazo e depois ela renovada. É possível que o município tenha uma lei municipal para isso? Isso é possível desde que essa lei seja feita e seja aprovada pela Câmara Municipal. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pusse, para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor de economia, Alexandre Nicolela. Alexandre, na crise surgem oportunidades de empreendedorismo. O tuk-tuk é uma delas. Toda iniciativa neste sentido é um passo a mais rumo à solução do problema? Boa tarde. Eu acho que sim, acho que na crise ela deixa em média as pessoas muito ruins, mas efetivamente aparecem oportunidades boas de negócio para a gente começar um negócio. Eu acho que o tuk-tuk é uma dessas ideias que na crise pode ser muito bom, porque você troca talvez um transporte mais caro de um veículo para um transporte mais barato que o tuk-tuk. Então ele chega e pode crescer economizando para todo mundo, para o consumidor e dando dinheiro aí para os empresários. Por que a regularização de uma atividade é importante para o mercado e também para a economia? Tem que regularizar, tá? Então ela é importante porque dá garantias ao consumidor, então garante ao consumidor que aquele transporte é seguro, aquele serviço é bom e garantia ao fornecedor de serviço, ao empresário, que ele pague seus impostos, que ele não vai ter multa, que ele não vai ter algum tipo de represália. No fundo, ele dá garantias mútuas, ele dá eficiência para esse mercado funcionar adequadamente e bem. Falta sensibilidade e visão de mercado para os políticos das cidades? Olha, quando a gente regulariza isso, tem muitas fontes de poder que os políticos têm que levar em consideração. Então a gente tem pessoas que fazem outros tipos de transportes, como mototaxistas, os próprios táxis, outros tipos de transportes, e o tuk-tuk entra e acaba, no fundo, pegando espaço desses outros serviços. Então o poder público tem que ter sensibilidade de equacionar e colocar todo mundo nesse setor, tá? Então é mais demorado, porque tem que equacionar muito mais arestas do que efetivamente só regularizar e pronto. Então ele tem que equacionar isso. Então ele é um pouco mais lento do que a gente gostaria. O tuk-tuk é um veículo que oferece muitas opções comerciais? Ah, não há dúvida, é um transporte, por exemplo, em relação a um táxi comum bem mais barato, tá? Em relação a transportes de pequenas cargas também sairia mais barato. Então ele é muito versátil e acaba entrando em setores bastante específicos, transportes bastante específicos. Foi o mesmo caso que aconteceu com o mototáxi há um tempo atrás, né? Então, no fundo, a gente acabou regularizando para um transporte bem mais econômico e que pegou uma fatia da população que não tinha condições de usar o táxi comum. Então ele entra pegando uma fatia de mercado muito importante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações.
Pucci. Ok, Cláudia.